Porque se você consegue dominar o seu corpo, Acabou. você consegue... Porque é domínio próprio. Acabou. Assim, o dominar o que você come, dominar um exercício físico, já é metade do caminho do domínio próprio. Uma vez eu ouvi que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Eita, prenda. Fala, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. E hoje eu tenho a alegria de ter uma pessoa que eu queria tanto aqui. E Deus, como Ele é muito melhor do que tudo que nós podemos pedir, pensar, imaginar, trouxe essa mulher aqui presencialmente para Recife. Então, sem mais delongas, eu já quero apresentar aqui. Vocês conhecem, tá? Glória. Pastora Raquel Lima, muito obrigada por estar aqui. Eu uma alegria de verdade ter você aqui e como Deus fez se encaixar aí. Ele é especialista em encaixar tudo. Exatamente. Alegria é minha, honra é minha. Não, e saiu de uma pregação, veio correndo pra cá e tá plena desse jeito. Ah, gente, é especialista. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sei que foi a mão do Senhor que fez isso. Eu Vai creio. um propósito maior do que nós mesmos. Tô muito feliz. Ai, muito bom. Bora. Então, Raquel, bom, estamos aqui no Júnior na Lata, tem uma audiência de homens e mulheres, e nós estamos falando sobre liderança. E eu queria que você pudesse, então, trazer aqui, só pra gente, um pano de fundo rápido da sua história, né, como que você começou no ministério e como isso foi crescendo, e é para depois a gente entrar um pouco mais efetivo nessa questão de liderança mesmo. Sim. Eu tive a honra, né, de casar, apaixonada, de nascer numa questão. Meus pais eram pastores, porque meu pai já dorme no Senhor, fazem aproximadamente uns 25, 26 anos. Nós éramos, Uau. E aí tem todo o desenrolar, o porquê desse meu testemunho. E ele era um grande homem de Deus, minha mãe ainda é viva, graças a Deus, uma mulher de Deus. E eu cresci num ambiente profético, né? Meu pai era um profeta, era um exímio pregador da palavra, apaixonado por gente, apaixonado por vidas. Ele transpirava o evangelho, o reino, ele amava. Uau. Só que meu pai cuidou de tudo, cuidou de todos, não cuidou dele. Ele morreu aos 55 anos de idade. Era pastor, era empresário, e ele achava que ele daria conta de tudo. Em um tempo onde... há 30 anos atrás, eu tenho 39 anos, então eu me lembro de, ainda criança, não ver pastores tirando férias, não ver pastor descansando, não ver pastor desfrutando com a família. Então meu pai, ele ficava ele tentava, né, ter esse equilíbrio, só que ele cuidou de tudo e não cuidou dele. E não tem como. Você estava falando sobre liderança, nós estamos falando sobre liderança, e você estava falando sobre liderar a nós mesmos. Isso. Então não tem como você fazer para Deus, você fazer para o reino de Deus, sem se deixar, sem se permitir ser cuidado por esse Deus, né? Cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que é a nossa saúde, porque, de fato, quando nós não somos líderes, né, de nós mesmos, nós acabamos interrompendo um projeto, sabe? Um projeto de Deus que, na verdade, não teria um fim tão rápido. Essa é a verdade, minha amiga. Não teria um fim tão rápido. Eu, conversando com meus irmãos esses dias, eu disse a eles, olha, nós precisamos nos posicionar todos os dias para não interrompermos o projeto de Deus na nossa vida. Exatamente. E faz parte da nossa liderança, de liderar o nosso eu, de liderar as nossas emoções, de liderar até mesmo a nossa carne, porque você pensa assim, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir. Não, eu durmo depois. Não, eu descanso depois. Não, eu faço a dieta depois. Não, eu resolvo depois. E a gente vai colocando na conta de Deus, na conta do céu. E chega uma hora que o próprio Deus pede essa conta. O próprio corpo pede essa conta. Uau. Então, eu estou louvando a Deus por essa oportunidade. Porque hoje eu entendo que, eu falo sempre, que o Jesus que eu conheço, eu não conheci no altar, eu conheci dentro de casa. Então, meu pai deixou, sim, um legado de amor a Deus, de amor ao reino de Deus. Mas eu tive que me posicionar para me liderar, para não ter o mesmo fim que meu pai teve. De interromper um projeto de Deus na minha vida antes do tempo. Então, desculpa, assim, perguntar, mas o que foi que aconteceu com ele? Ele morreu, ele teve 2 princípios de infarto. E aí, teve o primeiro, não se cuidou. Teve o segundo, não se cuidou. E aí ele teve aneurisma. Isso. E aí, foi fatal e a minha mãe ficou com 5 filhos, uma mulher de Deus, de fibra. Minha mãe é incrível, uma mulher de fé, de oração. E ela terminou de nos criar, de casar todo mundo. Mas isso é um alerta para quem está nos assistindo agora.
para quem vai nos ouvir depois e para que a gente se cuide mesmo, Sim. minha amiga, para que se posicione mesmo, sabe? Decisão, né? Às vezes, nós evangélicos e aí os pentecostais têm muito isso. Você coloca na conta de Deus, não, Deus vai dar um brado, né? O crente fala assim, não, Deus vai ajudar, Deus vai curar e Deus está dando sinais. Não, o que é para você fazer, eu não vou fazer. O que é a tua parte, o que te cabe fazer, eu não vou fazer. E sem você perceber, sem eu perceber, eu estava entrando no mesmo caminho, na mesma rota. Uau. De abraçar o mundo, de cuidar de tudo, de cuidar de todos e não olhar para mim, de não cuidar de mim. E aí teve uma hora que essa conta chegou. Eu ouvi um pouquinho do seu testemunho disso. E até assim, né, de como você estava no meio de um culto e aí você começou a sentir algumas coisas. Como é que... Sim. Eu estava no Minha culto, gente. Pensa num culto, anjo batendo asa, um culto profético. E aí eu comecei a sentir falta de ar, uma palpitação, meu coração começou a... Isso foi no ano passado? Ano passado, 23 para 24. E aí uma dor na nuca terrível, eu fui descendo no altar, assim, dobrando os joelhos, a igreja achava que era poder de Deus, mas era morte, né? Eu estava quase morrendo. Eu estava indo encontrar com Jesus. Senhor. E eu dizendo, Jesus está aqui! E Jesus dizendo isso, vim te buscar, né? Vambora. E ali de joelhos dobrados no altar, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma oração que eu nunca fiz na minha vida. E eu comecei a me arrepender, minha amiga. Eu comecei a pedir perdão ao Senhor, eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha negligência, me perdoa pelo meu pecado, me perdoa pela minha ansiedade. E às vezes a gente pensa, meu Deus, eu pedi perdão pela ansiedade, é porque a ansiedade é a ausência de dependência de Deus. É verdade. Né? A ansiedade, quando você depende integralmente de Deus, você não fica desesperado pelo futuro, pelo dia de amanhã. E aí eu comecei a me arrepender e orando e falando com o Senhor, e eu me lembro que eu disse, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou honrar essa chance que o Senhor vai me dar. Eu vou me cuidar, eu vou ouvir a tua voz. Eu vou muito mais do que ler a tua palavra, eu vou obedecer o que está escrito nela. E o Senhor me deu essa chance. Inclusive, eu tenho um testemunho contigo. Nós pregamos numa mesma conferência. Sim, eu lembro. Você é uma profeta. Tem cara de Barbie, mas isso é terrível. Você é uma profeta do Senhor. Nós pregamos numa mesma conferência. Para a nossa terra, no ano passado. Naquele dia eu passei, foi uma semana. Naquele dia, na mesma semana que eu passei mal, que eu fiz essa oração, na mesma semana nós nos encontramos. E eu terminei de pregar, eu estava com muita dor de cabeça, não sei se você lembra disso. E eu sentei do seu lado, e você falou, o que você tem, pastor? Eu falei, não estou suportando de dor. E você ministrou cura sobre mim. Naquele dia, eu nunca mais passei mal, nunca mais passei mal. Ali, você orou por mim, deu uma rajada de poder e foi para cima. Liberou um poder e foi. Na hora o Senhor me curou. Uau, glória a Deus. Eu não tenho dúvida de que naquele dia o Senhor me deu mais um livramento. Uau. Porque era um processo. Eu estava numa obesidade absurda. Eu tenho 1,58 m, eu estava com 107 quilos. Nossa. Não, absurdo. Absurdo. E aí começou então essa mudança, porque foi uma convicção do Espírito Santo, né? É isso que é lindo. E uma coisa, meus pais são saudáveis, sempre foram saudáveis, meus avós, especialmente assim, do lado do meu pai, eram intencionalmente saudáveis. Minha avó sempre foi uma mulher, assim, ela fazia hidroginástica até os últimos dias dela. Então eu vivi nisso, né? Eu cresci numa família mais consciente do cuidado com o corpo. Meu pai correndo, trabalhando que nem retardado, ele sempre fez, a gente morava em Niterói, né? E aí ele saía de casa, passava pelo calçadão, ia correndo descalço, porque era mais fácil, ia descalço. Aí corria até o lugar onde ele fazia natação, voltava correndo descalço também. Depois, os probleminhas no joelho, né? Foi carioca, bem cedo. Mas assim, sempre buscou muito disso. Então, pra mim, era uma coisa natural, assim, priorizar a saúde, buscar isso. Mas eu também tive um clique, sabe? Não foi totalmente uma herança da minha família que veio sem uma revelação minha. Sim. Então eu tive um momento que eu falei, cara, eu preciso cuidar, eu preciso, né, me alimentar de coisas certas, eu preciso colocar energia no meu corpo com alimentos bons, eu preciso me movimentar e tudo. E aí eu tive essa mudança para ser mais intencional, porque antes era uma coisa, quando você é adolescente, né, aquilo meio que tá acontecendo. E desde então eu tive essa revelação e eu comecei a buscar trazer isso para a igreja, porque o que eu via era que o crente
O crente não bebe, mas come. então, Essa eu comecei frase. a ver. O pecado do crente maior, entre aspas, assim, era a gula. Sim. Porque, né, come aqui, come ali, come ali, come ali. E aí, nossa, como me zoavam lá atrás, assim, me zoavam muito. Tipo, Genefistas, não sei o quê. ela tá... Eu, gente, não. É quase uma ofensa, né? O autocuidado era quase uma ofensa. Exatamente, porque hoje tá um pouquinho na moda, né? A galera já entrou assim na veia. Mas lá atrás, tipo assim, 15 anos atrás, o pessoal ainda não entendia. Mas eu tenho lutado e eu vejo que a gente tá num romper disso. Mas tem que ser uma convicção do Espírito Santo mesmo. Eu tava conversando com uma das mulheres líderes da casa, né, da Zion, e ela compartilhou comigo essa semana. Ela falou, eu cuidava do meu corpo, eu comia bem, mas Deus me trouxe uma convicção de que ainda o que eu vivia não era o certo. Eu achava que eu era saudável. Hoje eu tenho a revelação de que eu não era. E ela falou assim, veio muito dessa temporada agora do Júnior na Lata. Então, o seu testemunho é muito forte pra mim. Eu, inclusive, encaminhei um vídeo seu pra todas as mulheres que eu lidero. Eu falei, olha isso aqui, gente, é isso daqui, é isso daqui que a gente tá fazendo. Mas que causou muita transformação. Então, eu queria que você trouxesse, assim, o impacto depois que você começou a cuidar. Eu até vi algumas vezes você conversando no Instagram, assim, tipo, gente, que eu decidi isso por quê? Porque eu não queria morrer. Porque eu não sei. Então foi isso. Eu falei, eu desisti de morrer, mas eu não lembrava se era exatamente isso. Estava contando esses dias. Mas, porque eu não sei se algumas pessoas talvez tenham te julgado ou falado. Então, porque tá vendo a gente cuidando do nosso corpo, que é o templo. Uma das pessoas que Deus usou pra mim diretamente, assim, que foi uma pancada do céu, foi o pastor Luciano Subirá. Rapaz, nós amamos, respeitamos demais. E aí ele foi na minha igreja, na Santa Ceia do Senhor. Eu falei, que maldade, porque não veio outro dia, né? Meu pastor trouxe, o pastor Luciano, ele trouxe uma palavra exatamente sobre o que Deus tem feito na vida dele. Naquele dia, é o que você falou, o Espírito Santo me constrangiu de um jeito, mas de uma forma absurda, porque você ter a consciência, você saber o que precisa ser feito, não muda se você não decidir. Não adianta, não, eu sei. Sabe, já viu gente assim? Não, eu sei que eu preciso fazer. Não, eu sei que eu preciso mudar. Mas se você não mudar, não resolve. Né? É igual, eu tenho uma irmã, muito querida. A dieta que você imaginar, ela sabe. Toda, da lua, do sol, da planta. Se você pensar, eu preciso de uma dieta, você pode ligar pra ela, que ela te dá na hora. E eu fico brincando, eu falo, minha amiga, minha irmã, saber a dieta e não fazer a dieta, não resolve. É a pessoa que tem a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. E não pratica o que está escrito, não resolve. Sim. E aí, depois da palavra do pastor Luciano, eu comecei a me permitir a ouvir a voz de Deus de verdade. Uau. E o Espírito Santo me deu uma frase, pastora Júnia, isso mexeu com a minha alma. O Senhor falou para mim, Raquel, as dores que você não tratou, você as comeu. Uau. Porque, de uma certa forma, a ausência, eu sofri uma sequência de luto. Com 13 anos de idade, já tinha sofrido 3 lutos consecutivos. Perdi meu avô com 10, minha avó com 11 e meu pai com 12 para 13 anos. Então, tudo pessoas próximas que eu amava, que eu estava perto, eu e meu irmão, nós íamos na casa dos nossos avós todos os dias. Então, em um tempo onde não se falava em depressão, o que faz? Engole o choro e vai. Não se falava, não resolvia a dor. Sim. Né? Há 25 anos atrás, 26 anos atrás, você não via muita terapia, psicólogos. Existiam, mas pouquíssimos. A pessoa entrava num surto e aí colocava em manicômios, e eu me lembro disso. Então, eu tive que, minha amiga, que me permitir, em Deus, refazer a minha rota. Ir para terapia. Uau. Tratar o que precisava ser tratado. Olha para cá, tem coisa que não é Deus, que não é, tem que ir no profissional que estudou para cuidar de você. Tem pessoas que está esperando o teu salário, está na tua mão. É você que vai pagar o salário desse terapeuta, que está dando trabalho para o anjo e é coisa que o anjo não vai fazer. Você tem que, porque nós servos de Deus, nós temos aquilo que cabe ao Senhor fazer, Ele vai fazer. Sim. Mas aquilo que nos cabe fazer, nós temos que fazer a nossa parte. E foi aonde eu me permiti, de verdade, tratar essa dor e tomar essa decisão. E aí, quando eu tomei a decisão, porque é assim, alguém não faz, está no mesmo grupo de alguém que não faz. E tem pessoas que quando alguém se levanta para fazer, fica incomodado, porque quando você se levanta para fazer o que alguém não está fazendo, você prova que é possível. Então você acaba incomodando quem não quer fazer. Sim. E aí começaram, não, você tem que se amar.
Você tem que se aceitar do jeito que você é. E é onde o Espírito Santo falou para mim, não, Raquel, você se aceita. Você só desistiu de morrer. Porque a rota que você estava indo era caixão. E essa história de quem tem promessa não morre, alguém inventou isso. Porque quem tem promessa são os primeiros que morrem. Na verdade, a primeira promessa é o céu. Então, não combina. Quem tem promessa não morre, quem não morre. Quem tem promessa são os mais abusados, né? Quem tem promessa não é normal. Então, tudo que acontece, fala, não, Deus vai resolver, não, Deus está cuidando. E aí, minha amiga, eu tive que literalmente ligar o dane-se e falar, não, pai, me usa de alguma forma para que a minha decisão, que não é fácil, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Sim. Como eu já ouvi uma frase, escolha o seu difícil. Exatamente. Tudo é difícil. Eu não estava conseguindo andar, os joelhos arrebentados, dores na coluna. Nossa. Eu terminava de pregar com falta de ar, era horrível. Era horrível. Então não tem essa história de se aceite. É você que vai ter que decidir se você vai viver a bênção de Deus, a promessa de Deus, o favor de Deus por inteiro, ou se você vai se rastejar até a morte. A gente quer romantizar, falar, ai, não fala assim, mas é real. É. Quantas pessoas morreram na pandemia? É verdade. E não foi só apenas de Covid. É que tinha uma vida de comorbidade. Exatamente. A saúde totalmente... E não adianta, minha amiga. Tem que ser falada. A gente tem que falar. E como servos de Deus, então, nós temos que falar e nos posicionar baseados naquilo que falamos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Não, isso é muito poderoso, porque eu vejo que, assim, começou a mudar muita coisa, né, na sua vida. Desencadear, porque uma coisa que eu falo muito para o pessoal, especialmente quem está mais perto de mim, e também nos podcasts, é que vamos lá, na época de Jesus não tinha academia, não precisava de academia, porque se andava para todos os lados, se comia... Cardio, 24 horas. Se comia só comida clean, saudável, Sim. tudo ali, né? Você pesca o peixe, frita o peixe, come peixe. Na hora. Na hora. Então, não era necessário. Se carregava uma rede de peixe, de musculação aí, entendeu? Então, era natural. Só que hoje em dia a gente não tem mais opção. A nossa vida é sedentária. A vida de todo mundo é sedentária. Você viaja pra caramba, então você tá sempre num avião. Pensa nisso, né? Você tá sentada o tempo todo. Às vezes você passa noites sentada, dormindo sentada. Então, a gente tem que ver que a realidade é diferente. Então, a gente tem que aplicar os mesmos princípios lá de trás hoje. Então, lá atrás, Jesus era saudável. Jesus já... Esse jejum intermitente aí, que as pessoas estão trazendo, que luz agora. Não, Jesus sempre fez isso daí. Ficava sem comer, jejum, ficava pregando adoidado, jejum intermitente sem ser intencional. Então, aí o corpo vai desintoxicando. Então, você vê que, biblicamente, Deus já sempre deixou ali as instruções de como viver essa vida saudável. Até Adão e Eva cuidando do jardim, é trabalho, é labor, é físico. Você cuidar do jardim, você mexer com os animais, etc. Então, hoje eu falo para as pessoas, não tem mais uma opção de você ir ou não à academia. Ah, você não gosta de academia? Acho que muitos não gostamos de academia. Por mim, eu preferiria o quê? Eu preferiria... E acordar já com os músculos. Não, mas é que eu gosto de fazer exercício. Mas eu gostaria de ir correr na praia, ir nadar com golfinhos, e fazer circo. Eu fiz circo por anos da minha vida. Não que nem palhaça, né? Mas tecido, lira, trapézio, eu fiz. Então, por mim eu faria isso, mas na minha realidade de hoje eu não tenho muitas opções. Então, o que eu faço é academia no momento que dá. Estando aqui em Recife, eu consigo correr às vezes no calçadão, que é uma benção. Mas vou voltar para São Paulo, aquela selva de pedra. Mas assim, a gente tem que ser intencional. E o que eu falo, uma coisa que eu estipulo muito no grupo das mulheres que eu cuido mais de perto, acompanho assim mais de perto, que são as líderes da casa, eu tenho vários objetivos semanais que elas precisam alcançar. Tem que ter testemunho sobrenatural semanal, tem que ter jejum semanal, entrega um devocional escrito, né, produção de um devocional, como se fosse, sei lá, vou postar um devocional. Elas entregam isso, mas uma das coisas é exercício. Exercício 4 vezes por semana. E também, daí a gente vai ter, acho que em maio agora, a gente tem um jeito de entrar nesse grupo. Mas eu já coloco para elas, tem que fazer isso, isso, isso e isso. Uau! Que é como se fosse uma prova mesmo, e a gente tem que passar. Porque se você consegue dominar o seu corpo, você consegue... Que é domínio próprio. Assim, o dominar o que você come, dominar o exercício físico, já é metade do caminho do domínio próprio. Uma vez eu ouvi que quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Eita, pranga! Eu ouvi de um pastor, minha amiga, em Portugal, ele disse assim, Raquel, se o corpo é templo do Espírito Santo, o estômago é o altar. Uau! Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso.
Falei, rapaz, ele porque se o corpo é o templo, todas as vezes que Deus queria trazer o seu povo à santidade, que o povo precisava de uma resposta, que o próprio Jesus precisava se retirar, se santificar, não porque ele precisava, mas para nos ensinar. Era jejum. Era o estômago que pagava esse preço. Então, o estômago é o altar. E aí, a pergunta de Deus pra gente é: o que você tem colocado nesse altar? Uau. Às vezes nós queremos uma resposta sobrenatural fora, quando não estamos dispostos a nos sacrificar dentro, né? E aí ficamos nos arrastando em Deus. E aí você fica, né, amiga? Eu já vivi muito isso. Eu falo, meu Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor em dízimos, em oferta. Eu cuido do órfão, da viúva. Eu amo meu marido, mulher de um marido só. Eu cuido dos meus filhos, cuido da minha casa, cuido do teu reino. O que tem de errado? Tem alguma coisa que não rompe, comendo igual uma capivara nervosa. Você estava feliz, comia. Você estava triste, comia. Tudo é comida. Tudo é comida, porque tudo termina na mesa. E começa na mesa e termina na mesa. Só que a questão não é a mesa, é o que você tem comido, o que você tem colocado sobre a mesa. Sim. E aí Deus abriu, por quê? Ao contrário de você, eu venho de uma família de mineiro, minha mãe é mineira. Daí filha, não tem uma torrada. Não. É frango com quiabo, é torresmo. Não, o café da tarde do mineiro é bom de uma milho. refeição. É de chorar. É o que eu tô te falando. É o café da manhã de um hotel. Minha mãe, rapaz, isso de um tempo, já é o contrário. Se a pessoa que lá em casa na minha família, se era magrinha, parecia que tava doente. A minha mãe dava biotônico Fontoura, toma. Um negócio biotônico Fontoura, dava biotônico meu Fontoura, dava não sei o que lá. Aí eu falo pra ela, mãe, até hoje tem um efeito desse remédio. Eu tô lutando pra arrancar esse mal do meu corpo. Mas era como se ser saudável fosse ruim. Tinha isso, fulano é tão magrinho. Gente, não é tão magrinha, é saudável. E aí, eu tive que até viver essa metanoia. Não é fácil. Eu falei, meu Deus, então eu não comia porque estava com fome. Eu comia porque estava ansiosa. Eu comia porque eu não estava tratando uma dor. Eu comia porque eu não perdoei. Eu comia porque eu precisava resolver coisas dentro de mim. Então, já que eu não resolvia, eu entupia com comida. E isso precisa, em nome de Jesus. É o que eu creio, eu declaro a autoridade em nome de Jesus. E você que está nos assistindo será alcançado pelo Senhor. Será convencido pelo Espírito Santo. A tal ponto de virar essa chave na tua alma. De entender que essa dor, essa falta, esse problema não será resolvido com comida, com glutonaria, com esse pecado, não. Será resolvido, sim, pelo Espírito Santo, com tratamento e com decisão. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir o teu testemunho. Amém, eu creio muito. Porque isso foi uma coisa, inclusive, que a gente não abordou ainda, essa questão, aqui, nesses episódios do Júnior na Lata, a questão da comida em relação ao passado, às feridas da alma. Sim. Então eu acho que realmente é algo muito forte, que a gente vai ver muito testemunho. Em nome de Jesus. Depois a gente vai orar mais uma vez em relação a isso, para ver esse romper, essa libertação e esse mudar de mente mesmo do Espírito Santo em cada pessoa que está ouvindo. Porque eu creio que é uma transformação que está vindo muito forte agora para o corpo de Cristo. E eu vejo que o pastor Luciano Subirá, ele está trazendo, né? E já faz uns anos que ele tem falado sobre isso, e ele também é o exemplo vivo de alguém que passou por essa transformação. Eu inclusive também coloco para as meninas lerem os livros dele, né, que ele tem com o médico, que eu não lembro o nome do médico, mas tem a cultura do jejum, etc. Esses que são, acho que 2 ou 3, eu tenho dois com certeza, mas de qualquer forma, que ele colocou Viver Além dos 100 Anos e a Cultura do Jejum, acho que são esses dois mesmo. Mas que ele está trabalhando para essa transformação. E foi muito uma convicção, e é isso, assim, acho que o médico falava para ele no início que ele era como se ele estivesse passando as coisas no crédito. Que ele achava que não vinha a conta. Mas a conta do crédito vai chegar no fim ali de uma temporada, tudo aqui que você tem que pagar, né? Mas eu sei que isso afeta muito, então, a forma como nós nos lideramos, como nós nos vemos, como as coisas que nós pregamos, porque é um conjunto, né? Você não pode estar só bem no seu espírito. O crente não pode estar só bem no espírito. Ele tem que estar bem no espírito, tem que estar bem na alma e tem que estar bem no corpo. E quando eu falo também no corpo, não quer dizer que você tem que ter um biotipo específico, que você tem que ser... Não tem nada a ver com isso. Isso que eu sempre bati muito. Sim. É sobre saúde. Tem gente que tem biotipo diferente de outros, tem gente que é mais largo, tem gente que é mais magrelo, tem gente que não importa o que faça, não vai conseguir criar tanto músculo grande, tem gente que não importa o que faça, não vai conseguir ficar fininho. Não tem a ver com isso, assim. Mas isso é saudável. Exatamente. Saudável, se mexendo e tal. E isso muda muito a forma como a gente se carrega.
Eu queria que, se você pudesse aí pontuar, assim, na sua liderança, na sua gestão de liderança, do que você atua, até na sua casa, pessoas ao seu redor, como que isso impactou essa mudança de mentalidade e essa mudança de vida, de Minha estilo de amiga, vida? isso mexeu tanto, que aí na minha casa começou o marido, mudou a mentalidade, começou a reeducação alimentar, começou o exercício físico, as crianças começaram a se exercitar. Uau. Meus irmãos começaram a se exercitar. Uau. A minha mãe começou a fazer musculação. Que linda. Amigas à minha volta. É literalmente assim, não, se a Raquel conseguiu, aí eu fico brincando, se é uma humilhação, ou é um incentivo. Incentivo. Se a Raquel conseguiu, eu consigo. Mas é porque, de fato, isso tem levantado tanta gente, eu tenho ouvido tantos testemunhos. Uau. Tantos testemunhos. Porque é literalmente você sair da cadeira de vítima, né? Uhum. É muito difícil. Eu sofri tantas dores, eu sofri tantas perdas, eu já sofri tantas perseguições, eu já sofri tantas calúnias, meu Deus, eu já fui... Tá, mas e aí? O que você vai fazer com essa dor? Sabe, Deus tem me ensinado, e para a glória do nome dele, eu tenho trazido essa verdade para mulheres, para homens, de que não adianta você ficar na cadeira do vitimismo. Sim. Quando você reconhece Deus como Pai, quando você reconhece que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que Deus vai te pedir conta. E aí um dia o Espírito Santo falou para mim, Raquel, até quando você vai caminhar debaixo da irresponsabilidade, colocando tudo na conta da dor? Uau. Como assim, Raquel? É irresponsabilidade não cuidar de si mesmo. E não dá para romantizar, não dá para fingir que é bonitinho, não dá. Sim. Não dá. Minha amiga, eu duvido, eu posso dizer isso, você pegar alguém numa obesidade mórbida e fazer um exame nele e falar que não, eu tô saudável. Não, impossível. Não, minhas taxas estão tudo certinho, não cai uma bomba ambulante. É o que você falou, não é um biotipo, não é todo mundo que tem que vestir 34, é sobre isso, é sobre ser saudável. Cuida de você, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida do teu espírito. E Deus tem me dado essa graça, sabe, de influenciar os que estão à minha volta. Para mim, isso é o maior presente. Amigas minhas que tinham aversão à academia, elas falam, que raiva, que eu tô indo com raiva de você. Eu falo, não, é bom. É bom, vai ter resultado. Aí eu falei, agora que tá vendo os gominhos crescendo, eu tô feliz, né? E aí Deus tem me usado para a glória do nome dele, para que pessoas à minha volta, fora testemunhos de gente que eu nunca vi na vida, que me encontra pelo Brasil falando, pastora, eu já refiz meus exames, eu já perdi 15 quilos. Uau, eu já glória perdi a Deus. 10 quilos. Aí minha esposa até brinca, fala, amor, quantas pessoas tu não matou enquanto estava fora do peso? Falo, tá repreendido em nome de Jesus. Porque você não tem noção. Você não tem noção do quanto você influencia. Eu não tinha noção. E aí você provar que é possível, né? Se permitir ser liderada pelo Senhor, se autoliderar, aí automaticamente, é natural. Pastora Júlia, é natural. Você levanta um exército de pessoas atrás de você, fazendo a mesma coisa. Sim. Deus, é gratificante demais. Meu Deus. E a gente tá vendo assim, por exemplo, esses testemunhos de pessoas que você nunca conheceu, a maioria, né, vem pela internet. Sim. Então, como que você vê essa ferramenta na mão do pregador hoje em dia? Vou falar dos pregadores, porque duas pregadoras aqui, né? Sim. Então, porque é que eu penso assim, né, que é um espaço que se a gente não ocupar, outros vão ocupar. E eu falo assim, Deus me deu uma mensagem, me comissionou com algo e eu preciso abraçar isso e ocupar esse espaço. Como que você faz isso de forma saudável? Minha amiga, eu era líder, quando começou o Instagram, eu era líder de adolescentes, eu e meu esposo. Nós liderávamos adolescentes. E aí um dia, orando, eu pegava a pasta com as fichas dos nomes deles e passava a madrugada deitado, orando, Deus. E pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus resposta de como fazer, de como agir, de como aconselhar. E um dia o Senhor falou para mim, então, porque uma das situações era, meu Deus, por que os adolescentes de hoje em dia, eles seguem pessoas que não tem nada a ver, gente que não serve a Deus, com um caráter totalmente deturpado, uma vida louca. E o Senhor falou para mim, então, é porque essa geração precisa de referência. Então, já que você não tá lá, eles procuram outros. Então, aonde eu chego, com quem eu converso, onde eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem vida, que tem o que compartilhar, eu falo, por favor, ocupe o teu lugar. Ocupe o teu lugar, porque se você não ocupar, o outro ocupa. E não é um outro mulher de Deus, nem um outro homem de Deus. É alguém com um caráter distorcido, que serve ao inimigo, que está, infelizmente, contaminando nossos jovens, nossos adolescentes. E porque esses jovens e adolescentes precisam de referências, então se eu e você não formos intencionais, o mundo está sendo e jogando pesado. E foi onde eu comecei, com muita vergonha,
Porque essa Raquel, eu sou dos bastidores, eu não conseguia ser diante das câmeras. Eu dizia, meu Deus, como é que vai ser? Se esse espírito de palhaça que me persegue, assim, como é que eu vou falar? Meu Deus, rapaz, o povo diz que eu brinco muito, como é que eu vou pra internet assim? E quando eu vejo a caixinha de perguntas, eu já fazia isso há anos atrás, com os adolescentes. Nós fazíamos arena, e aí colocávamos um latão assim, com várias perguntas anônimas. Exatamente. E eu respondia desse jeito para eles. Então, quando saiu no Instagram, eles começaram a perguntar, batia, faz caixinha. Eu fazia e colocava nos stories. Aí, vendo o pastor André Valadão postando no feed, eu falei, então posso postar no feed também, que vai ser legal. E aí, Deus fez tanta coisa, por causa desse posicionamento, sabe? E aí, uma vez eu recebi um direct de uma pessoa, e ela disse assim, eu sou espírita, eu não sirvo a Deus, e falou a opção sexual, como era, e falou, mas eu amo a sua família, eu amo saber que você tem uma família linda, eu amo, e porque de fato a nossa casa está exposta, né? A família está exposta. Eu amo ver a maneira como você cria seus filhos, eu amo a maneira como você fala de Deus, e eu tô quase me entregando, a maneira como você fala tá quase me convencendo a seguir esse Deus também. Uau! Nesse dia eu chorei tanto, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque sem você perceber, e de fato essa é a realidade, minha amiga, obedecer a voz de Deus, fazer o que Ele quer que você faça, falar o que Ele quer que você fale, vai sempre ser maior do que aquilo que você imagina, vai além do que você pensa. A Bíblia diz que os planos dele são maiores, né? Sim. Então quando você obedece à voz dele, meu Deus do céu, não se compara, eu tenho vivido essa bênção, graças a Deus por isso. Que bom. Eu também tô assim, não, confesso que não é tão... Você já rompeu, nem vem com manha de ver, eu tô indo devagar, para. Não, devagar não é isso. Antes da pandemia, eu tava bem, né? Eu falava com a câmera do celular, tinha rompido. Aí a pandemia veio, a pandemia continuou, na verdade, assim, em 2020, mas aí em 2021 a gente foi tirar o nosso ano sabático, e aí o Instagram acabava consumindo muito tempo, porque a gente tava num horário, né, muito diferente, que era lá no Havaí, então basicamente aqui era noite, lá era dia, lá era noite, aqui era dia. Então, aí eu falei, não, quer saber, eu vou sair. Daí eu saí, mulher. Quando eu saí, a paz reinou. Mas é porque a gente precisa realmente ocupar esse lugar, né? Então eu voltei, e desde que eu voltei ainda é uma dificuldade, né? Mas eu sei que a gente tem que continuar, a gente tem que ocupar esse espaço, porque tem que ser ocupado eu creio que estamos pregando a palavra, entendeu? Que nós somos íntegros e a gente tem que trazer isso aí, publicar isso de uma forma acessível. Exatamente. Você conta com a gente. Então, vamos continuar com isso. Agora, eu quero falar de uma coisa que você falou do seu pai que me tocou muito. Você passou por isso, mas para mim é um dos principais valores e princípios mesmo de uma boa liderança, que você falou que ele era apaixonado por gente, amava gente e amava servir a Deus e amava evangelizar. Você falou isso, mas apaixonado por gente. Se pudesse falar um pouquinho disso, como ele ensinou, porque para você eu sou, né, pastora de uma igreja local e tô todos os domingos numa igreja local, e eu falo para as mulheres, eu falo, gente, não tem como a gente fazer igreja se a gente não amar as pessoas. E não tem como amar a verdade em detrimento de amar uma pessoa. Você tem que amar a verdade, e a verdade é uma pessoa. E quando nós amamos a verdade, nós conseguimos transferir a verdade para pessoas de uma forma amorosa, né? Mas o princípio é realmente nós amarmos aqueles que estão ao nosso redor. E, pelo visto, foi uma das principais coisas que marcou do seu pai. Se você pudesse... Muito, muito. Meu pai dizia que não existe ministério sem relevância. E relevância não é ser conhecido, é mudar a vida das pessoas. Não, ele falava, não adianta você ser conhecido na terra e não ser conhecido no céu. Exatamente. Ele falava para os meus irmãos, e eu sempre, uma caçula, ele dizia, façam questão de ser conhecido no céu. Porque quando você é conhecido no céu, o céu te apresenta na terra e ponto. Meu pai era alguém que ele não se conformava em conhecer alguém que não servia a Jesus e sair da presença daquela pessoa sem aquela pessoa entregar a vida a Jesus. Uau. Ele dizia, se Deus colocou essa pessoa no meu caminho, é porque Deus quer me usar para que ele se converta. Uau. Ele era maluco. Não, de profeta, de pregar e paralítico levantar. Ninguém me contou, eu vi uma cruzada evangelística. Uau. O meu pai amava a gente, meu pai pegava morador de rua e colocava dentro de casa. Uau. Nós éramos 5 filhos, mais meu pai e minha mãe 7. Tinha dia que a gente acordava, tinha 15.
Falei, ué, meu Deus, tanta gente, né? O que aconteceu? Ele saía de madrugada orando e Deus dizia, tá, pega aquele, pega aquele. E aí ele levava para casa e dava banho e profetizava e repreendia os demônios, a pessoa ficava liberta. E aí chamava, eu me lembro que barbeiro ia lá em casa e cortava o cabelo e dali levava para tirar os documentos. Muitas pessoas voltaram para suas cidades, muitos foram para essa de recuperação. Que coisa linda. Sim, incrível. E eu não ouvi falar, minha amiga, eu vi. Eu vi ele amando gente. Ele dizia, não existe evangelho sem pessoas. Exatamente. Não existe vida com Deus, propósito de vida sem a vida de outras pessoas. Eu falo que se tem gente que se diz filho de Deus, discípulo de Jesus, e não gosta de gente, tem que ir trabalhar no zoológico. Porque se você está no lugar errado, você está vivendo da forma errada. Porque se você é discípulo de Jesus, automaticamente, e Jesus é o maior exemplo, né? Eu falo que quando ele recruta Judas, ele não foi pego de surpresa. Ai, me traiu. Ele sabia quem era Judas. E quando ele pega Judas para caminhar perto, ele estava dizendo, em detrimento do teu caráter, o meu desejo é que o meu caráter te influencie. Então, quando nós somos discípulos de Jesus, nós temos, no mínimo, amar pessoas e orar para que o nosso caráter, a nossa paixão por elas, possa, em nome de Jesus, transformar a vida, transformar o caráter. Eu sou apaixonada por gente. Eu não me conformo quando eu ministro numa igreja, rapaz, só falta eu descer lá e falar, vem agora, vai mudar de vida hoje. Não, você não vai voltar para casa desse jeito. Porque é você amar tanto, saber a sede que o inimigo tem e da mesma forma saber o projeto que Deus tem. Então você fala, Senhor, por favor, convença essa pessoa. Convence, porque eu sei que se ela acreditar, que se ela decidir, ela vai sim viver o sobrenatural que só pode viver no Senhor. E Deus tem me dado esse presente de pelo menos pegar um pouquinho desse legado que meu pai deixou. Eu falo que eu tenho evangelista no nome, né? Meu nome é Raquel Evangelista Lima de Carvalho. Eu falo, não dava nem para ser um MC, tinha que ser profeta dele. Não dava nem para ser outra coisa, tinha que ser evangelista mesmo. E em nome de Jesus, essa é a nossa convicção, minha, dos meus irmãos, a gente fala isso, que servir a Deus não é só pregar, não é só falar. Não é. Mas é deixar esse legado, né? De amor a Deus, amando pessoas. Isso é muito lindo. E vou trazer uma história aqui, né? Que a minha sogra foi promovida recentemente, mas eu lembro, assim, algo que até minha irmã ficou muito impactada com isso, porque no momento que a gente foi enterrá-la, começaram as coroas, começaram a colocar as coroas que tinham mandado, e não paravam de pôr as coroas, e não paravam de pôr as coroas, e não paravam de pôr as coroas. E eu olhando assim, falei, gente, quando que vai parar? Foram mais de 120 coroas. Eu nunca vi uma pessoa receber mais de 120 coroas. E minha irmã tirou uma foto e mandou pro meu marido. Aleluia. Ela falou, cara, isso aqui é o que a sua mãe fez pelos outros. Porque tinha uma tendinha em cima, né? Que fica por cima. As coroas, elas foram até o topo. E aí eles não conseguiram colocar todas. Eles colocavam nas laterais, não conseguiram, porque não cabia. E eu olhei aquilo e eu falei, olha, tantas coisas que a gente poderia falar sobre ela, e coisas maravilhosas, coisas incríveis, mas para mim aquelas coroas representaram o que ela fez. Ela amou pessoas, porque quando você manda uma coroa para alguém, é que a pessoa fez muito por você, e você honra muito a vida daquela pessoa, e é uma coroa grande, né? Então aquilo me marcou demais. Eu falei, Deus, eu quero sair com muitas marcas nesse mundo, mas que a principal seja esse amor de Deus com o qual eu ame as pessoas. Porque, é o que ele fala, né? A gente pode ter feito tanta coisa em nome dele, mas será que a gente amou? Será que a gente amou ele ao longo do caminho? Enquanto a gente fazia coisas por ele? Será que a gente amou as pessoas ao longo do caminho? Será que foi só um cumprir tabela ou fazer aquilo que tinha que ser feito? Aquilo da dieta, né? Eu sei dessa dieta, eu conheço isso aqui. Eu sei que precisa fazer, eu vou fazer. Mas será que foi aquele mover interno que realinhou tudo e fez com que a gente realmente amasse pessoas? Porque no fim do dia é isso, né? Amar, e em inglês, o jeito que eles falam isso é muito legal, que seria como assim, você amar a pessoa o suficiente para tirar, o seu amor é tão forte que tirá-lo do inferno, como se fosse assim, sabe? Tipo, que seria love people out of hell e love people into heaven. Então, é meio que uma coisa que não traduz tão claro pro português, mas
é a gente amar tanto a pessoa que é assim, cara, eu vou com você a tal ponto, você vem e não só vai sair do inferno, mas eu vou te amar a tal ponto que eu não vou desistir de você até que você seja levado para dentro do céu. Isso. Que Deus faça isso, mas o meu amor por você é aquele amor que não vai largar, porque é o amor que Jesus nos ama, né? É um amor que não nos larga. Ele nos amou para fora do nosso destino péssimo, do nosso destino de inferno, e nos amou para dentro do seu reino, da sua maravilhosa luz. Então, isso me marcou muito que você falou do seu pai, porque eu acho que é um dos maiores legados e, para mim, é por isso que você continua servindo Jesus hoje. E que você serve Jesus desse jeito tão intencional que é estar ativa no ministério. Porque você, como você disse, você não conheceu Jesus num púlpito. Você conheceu Jesus em casa. Isso é tão sério. E tem pessoas que vão ao culto, servem a Jesus, mas os filhos não conhecem Jesus por intermédio deles. Isso é muito sério, isso é muito triste. Porque o maior desejo de Deus é que os nossos filhos o conheçam por intermédio de nós. Não tem outra forma, minha amiga. Não tem outra forma. Assim como nós devemos ser intencionais fora, por exemplo, tem pessoas que não vão conhecer Jesus se não for intermédio de você, por intermédio de mim. E dentro de casa, nossos filhos, o primeiro contato que eles têm, eu já acho que eu ouvi você falando acerca disso, é com a mãe, é com o pai, acerca de quem é Deus, acerca da presença de Deus, acerca do amor de Deus, né? E perdoador, esse amor que não tem limite. Então, que em nome de Jesus, nós possamos ter essa consciência de deixar essa marca, esse legado, sabe? Na vida, imprimir isso na vida dos nossos filhos que estão à nossa volta, né? De conhecer a Deus por intermédio da nossa vida, da nossa conduta. Em nome de Jesus. Raquel, a gente está chegando aqui no fim. Se você puder orar... Tem mais alguma coisa que você queira falar? Mas eu queria que se você pudesse orar saindo disso daqui que a gente está falando, para o pessoal ter para que o Espírito Santo venha alcançar as pessoas dessa forma e também, mais uma vez, no ponto da alimentação, em relação a feridas na alma. Se você puder finalizar com essa oração, eu creio que o pessoal vai ser liberto, alcançado e transformado. Amém. Vamos orar, Pai. No nome de Jesus, Senhor, obrigada pela tua presença. Obrigada porque nós reconhecemos, como diz a tua palavra, de ti, para ti, é por tua causa, são todas as coisas. Pai, nós reconhecemos que foi o Senhor que marcou esse encontro. Isso aqui não é coisa de homem, isso aqui é coisa do céu, é coisa de Deus. E a minha oração, a nossa oração em fé, é para quem está nos assistindo agora, para quem recebeu esse link, Pai, possa ser alcançado pelo Teu Espírito, que a Tua presença ultrapasse a tela dessa TV agora, que a Tua presença ultrapasse a tela desse celular agora, a tal ponto de convencer essa mulher, essa moça, essa criança, esse homem, esse rapaz. Senhor, eu não os conheço, mas o Senhor conhece. A Tua palavra diz que o Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. E a nossa oração é para que ele entenda que se ele ou ela não reconhecer que o Senhor deseja não apenas governar a nossa vida por fora, mas governar totalmente por dentro, a vida não será transformada. Que eles entendam e reconheçam que se não se posicionarem para viver essa virada de chave, que essa virada de chave, ela é diária. Todos os dias eu desisto de morrer. Todos os dias eu decido viver para Ti e para a glória do Teu nome. Todos os dias que eles possam, assim como eu tenho feito, decidir Te glorificar em todas as áreas da minha vida. Pai, a minha oração em fé é para que os Teus filhos sejam curados, não só no físico, mas na alma, uma cura definitiva. Que decidam também viver essa cura, sair desse lugar de autocomiseração, desse lugar de autopiedade e sim, se tornar protagonista da sua própria história, vivendo na totalidade do que o Senhor deseja. Oramos, Senhor, a pastora Júlia, os que estão na retaguarda, oramos para que em nome de Jesus, pessoas sejam transformadas e nós, eu creio, ouviremos o testemunho daquilo que o Senhor fez por intermédio desse podcast e fará ainda mais por intermédio da vida deles. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Ai, amém. Meu Deus. Vai ter que ter retorno, vai ter que ter parte 2. Não, vai ter. E aí na próxima a gente conversa mais, porque... Por favor. Foi, né?
Saindo de uma pregação, gente, já tem que voltar agora para um jantar. Estamos aqui num domingo à noite. Respeita. Olha essa mulher aqui de Valorize saúde. isso. Pregou ontem à noite, Amém. veio pro culto hoje de manhã, pregou agora à noite, vai voltar. Apaixonada. Olha só, gravou podcast. E se for tiver vigília, eu tô dentro. Um beijo. Não, mas obrigado por ter Obrigada a estado você. aqui. Gente, se vocês gostaram desse episódio, compartilha com um amigo, uma amiga que vai ser abençoada, aquela coisa, né? Curte, compartilha, manda pra alguém. E os links também aqui da IF, que sempre me ajuda, do meu livro Mulher Real, Nada Mais Importa, Como Criar Filhos com Propósito, tudo link aqui embaixo. Mas se inscreve para você receber a notícia do próximo episódio e Deus te abençoe. Até a próxima.